Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Glórias ao Senhor. Boa noite ao pessoal da live. Mais uma quarta-feira nós estamos aqui, levantamos clamor, oramos pela nossa igreja, oramos pela nossa nação, né? Nós sabemos o quão importante é o que nós fazemos aqui. Damos importância ao que é feito aqui todas as quartas-feiras, né? Já tem as pessoas que já vêm, são certas de estarem aqui, né? Glória a Deus por isso. Então, vamos para os nossos anúncios. Domingo pela manhã, né, às 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical com o professor Diego. Nós também temos a professora Andréia, né? E o nosso culto de louvor e adoração pelo domingo de manhã começa às 10 horas da manhã. Os domingos à noite, o nosso culto começa às 18h30. Você, né, que de repente está nos assistindo nessa noite, é o nosso convidado. Às 18h30 começa o nosso culto no domingo à noite. E às quartas-feiras, todas as quartas-feiras nós estamos aqui, né? Como eu falei, como nós fizemos hoje, culto de oração. Sabemos da importância desse culto. Sabemos que o Senhor, Ele fala conosco através da sua palavra. É um culto que é ministrado a palavra, é um culto que nós louvamos ao Senhor, né? E esses são os nossos cultos. Você é o nosso convidado nessa noite para estar conosco, cultuando e louvando ao nome do Senhor. Se você nessa noite tem dízimo e oferta, nós deixamos ali a salva. Fique à vontade ao final do culto para depositar ali. Começou o mês, né, irmãos? Então, nós sabemos que a igreja ela tem os seus deveres a serem cumpridos durante o mês. Graças a Deus, Deus tem suprido as necessidades dessa igreja. Passamos por uma pandemia e Deus, mesmo assim, se mostrou presente, suprindo todas as necessidades da igreja. Amém? E, de antemão, já peço para que os irmãos abram as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Deixe aberta a sua Bíblia, nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, já te louvamos, já oramos, falamos contigo, ó Deus, entregamos, ó Pai, a Ti as nossas necessidades, clamamos, ó Deus, pela nossa nação. Agora nesse momento, Pai, fala conosco, que não seja eu, ó Deus, mas sim, ó Deus, o Teu Espírito Santo, falando com a Tua igreja, com aqueles que se encontram, ó Deus, na live, aqueles que, Pai, futuramente, ó Deus, terão acesso às gravações. Pai, fala e faz da maneira que Tu queres, Senhor. Toma a ministração dessa noite nas Tuas mãos, é o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo
de Lodebar. Versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo. Versículo de número 7. Disse-lhe Davi: pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Agora, meus irmãos, abram as suas... Deixa marcado o livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Agora abra a sua Bíblia e deixa marcado também o livro de Efésios. Nós vamos ler juntos Efésios, capítulo de número 2. Eu vou dar mais esse tempinho. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao número 13. Amém? Eu vou ler, se você quiser anotar. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo de número 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Bom, meus irmãos, nessa noite eu estarei ministrando a respeito da graça de Deus. Esse livro, essa mensagem no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9, ela tem uma série de como é que eu posso dizer? De vertentes em que nós podemos usar, mas alguns versículos me direcionaram, acredito que foi Deus, a estar falando sobre a graça de Deus. E o texto que nós lemos, ele retrata de forma brilhante uma ilustração dessa graça tão maravilhosa, motivo pelo qual nós estamos aqui. Se nós estamos aqui nessa noite é por conta dessa graça que nos alcançou. Se nós fomos transformados é por conta dessa graça que nos alcançou. Se houve mudança na nossa história é por conta dessa graça que nos alcançou. E se você, que nós estamos na igreja, mas alguns estão acompanhando pela live ou acompanharão em algum momento, se você ainda não foi alcançado, se você ainda não conhece a respeito dessa graça que pode mudar, que pode restaurar, que pode transformar, pode ser que hoje ela te alcance. E o motivo de eu ter lido
Efésios, capítulo de número 2, é que nós estaremos vendo na prática tudo que foi falado por Paulo em sua carta aos Efésios. Pode ser que a maioria dos versículos nós citaremos, eu venho a citar durante a ministração. Então, meus irmãos, tanto o livro de Samuel, segundo livro de Samuel, quanto o livro de Efésios, eu peço para que você deixe marcado, para que você não feche, de alguma maneira você tenha fácil acesso a ele. Então, vamos ao primeiro versículo do segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então, para a gente contextualizar, Davi agora finalmente ele se torna rei de Israel. Depois de alguns longos anos, desde que ele foi escolhido por Deus e ungido por Samuel para ser rei, né? Ele ainda jovem, agora sim a promessa é cumprida sobre a vida dele. Aquele mesmo homem que derrotou Golias, que venceu Golias em nome do Senhor, aquele mesmo homem que guerreou guerras e venceu, aquele mesmo homem que foi perseguido pelo então rei Saul, que foi de fato o primeiro rei a reinar em Israel. Então Davi aqui nesse momento ele se encontra em uma relativa paz, em um relativo momento de paz em seu reinado. Não se tem precisão, mas possivelmente esse episódio, o qual nós lemos, ocorre pouco tempo depois de Davi ter conquistado Jerusalém. Então, em um desses momentos em que ele se encontrava, ele vai se lembrar de uma aliança. Ele vai se lembrar de uma aliança que ele fez com Jonatas. E quem era Jonatas? Jonatas era filho de Saul, o primeiro rei de Israel, aquele que eu mencionei anteriormente. Jonatas era considerado o seu melhor amigo, aquele a quem Davi amava, diz a palavra do Senhor. Davi amava muito Jonatas, e era recíproco esse sentimento. Dois amigos leais e verdadeiros, um com o outro, a ponto de fazerem uma aliança entre si. Aliança essa que veremos, se você voltar um pouco, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 20, nós vamos ler do versículo de número 14 ao versículo de número 17. Vamos ver onde foi feito essa aliança, ao qual ele menciona no versículo de número 1, que nós lemos, do texto principal. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 20, do versículo de número 14 ao versículo de número 17, diz assim: se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar sua lealdade para com a minha família. Inclusive, quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem conta. Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento por causa de sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. E o contexto aqui é que Saul já estava planejando, Saul então rei, já estava planejando a morte de Davi, e a partir daí começaria uma perseguição a Davi. E aí Davi e Jonatas, eles arquitetam, alguns planos para sondar quais eram as reais intenções de Saul. E é nesse instante que acontece essa aliança entre ambos. E qual seria essa aliança? A aliança seria que Davi, por conta da sua amizade com Jonatas, ele deveria livrar a sua descendência, se ele vivesse, que Davi usasse de misericórdia com ele, mas que se ele morresse, que Davi ele fosse leal à sua família, que Davi usasse de bondade para com ela, que Davi livrasse a sua família da morte. Mas por quê? Porque a essa altura
tanto Saul quanto Jonatas já sabiam que sobre a vida de Davi havia a unção do Senhor. Eles sabiam que Davi seria rei em algum momento. E uma tradição, preste bastante atenção no que eu vou falar agora, que isso também eu vou falar em algumas outras oportunidades, mas havia uma tradição oriental, onde o rei que assumisse o trono de outro rei, que não fosse da sua descendência, tinha por obrigação matar toda a sua descendência, e não deixasse um sequer para trás, para que não houvesse ordeiro. Essa era a tradição. Qual era a tradição? Que o rei que assumisse teria que matar toda a descendência do rei que caiu. Essa era a tradição. Então, dentro desse contexto que Davi vai fazer uma pergunta, e essa pergunta me chama a atenção, e é daí, a partir desse ponto, que nós vamos extrair alguns detalhes dela, a partir do versículo de número 1. Vamos ler novamente. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então, o primeiro ponto que me chama a atenção e que me inspirou, como eu falei, a trazer essa mensagem, a falar sobre graça, está na pergunta do rei Davi, onde ele vai falar sobre, na nossa tradução, sobre lealdade. Olha o que ele pergunta: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha... Essa palavra lealdade, ela se apresenta como bondade. Se você tiver outra versão ou tiver usando, mostrar de bondade por causa da minha amizade com Jonas. E essa palavra bondade, na sua tradução original, é Chesed. Eu nunca sou bom em pronúncias, né? Mas na grafia se lê assim, Chesed, que é a palavra, significa a palavra mais rica do Antigo Testamento para graça. Para graça. Graça que nós conhecemos e sabemos que é o favor imerecido. Aquilo que não merecemos, mas que nos é dado. Então, Davi, meus irmãos, a partir dessa pergunta, nós entendemos que ele estava disposto por alguém que não merecia, por conta de uma aliança. Vou repetir: Davi estava disposto a agir de graça, de bondade, por alguém que não merecia, dada a tradição, dado o que poderia acontecer, por conta de uma aliança. E toda vez que eu tentar trazer alguns trechos aqui da palavra, que eu explanar sobre a palavra, eu vou tentar trazer aplicações para as nossas vidas, para o que nós vivemos nos dias atuais. Então, como eu falei, Davi estava disposto a agir de graça por alguém que não merecia, por conta de uma aliança. E não foi diferente conosco. Assim foi feito na cruz do Calvário, uma aliança entre Deus Pai, e Deus Filho, pois nós merecíamos a morte. O nosso destino era de fato o inferno, até que Jesus fez por nós uma aliança de sangue. E por amor ao seu Filho, essa graça nos alcançou. Por amor a Jesus que morreu naquela cruz por pessoas que não mereciam, nós fomos justificados por conta de uma aliança. Aliança essa mediante o sangue de Jesus Cristo. E aí eu vou usar primeiramente, pela primeira vez, o livro de Efésios. Se você deixou guardado, acompanhe comigo Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 6, 7 e 13. Efésios 2, 6, 7 e 13. Deus nos ressuscitou com Cristo. Preste atenção nas preposições. Eu acho que são preposições, né? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em
Cristo Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, vocês, versículo de número 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longes, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Amém? Agora nós vamos falar sobre essa aliança, a aliança entre Davi e Jonatas. Primeiro ponto, através dessa aliança entre Davi e Jonatas, seria abençoado ou seria beneficiado, posso dizer assim, alguém que de fato não merecia. Pois uma vez que Davi ele se tornou rei, toda a linhagem de Saul deveria e haveria de desaparecer. Ou seja, se alguém, seja ele quem fosse, viesse a ser beneficiado, não seria por seu mérito, ou por quem ele era, ou por quem ele poderia proporcionar, por suas obras, mas sim por conta dessa aliança que foi feita. Primeiro ponto. Segundo ponto, note agora na pergunta de Davi mais uma vez, acompanhe comigo no versículo de número 1. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Meus irmãos, quando ele fala a alguém, perceba que ele não está colocando, não impunha aqui condição, seja ela qual for, seja de merecimento, seja de qualificação, seja de sabedoria, seja de raça, seja de cor, ou tampouco por interesse próprio, alguém que ele pudesse usar de proveito, talvez alguém que pudesse guerrear as suas guerras, ou então alguém inteligente que ele pudesse usar em seu proveito próprio para o seu reinado, ou outra serventia para si, ou para o reino. Muito pelo contrário, meus irmãos, ele somente fala a alguém. E sabe o que isso significa? Significa que o desejo da bondade era incondicional. Eu grifei, sublinhei, coloquei em negrito. Ou seja, significa que o desejo dessa bondade era incondicional. E isso é expressão da graça. E foi exatamente assim que aconteceu conosco. Deus não nos amou por conta dos nossos méritos, mas Ele nos amou apesar dos nossos deméritos. Glória a Deus por isso. Ele não nos salvou por conta do que somos, mas apesar do que nós somos. E isso é graça. Efésios, de novo, como eu falei, nós vamos sempre caminhar entre Efésios e Samuel, Efésios e Samuel. Efésios 2, 8 e 9, diz assim o 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, quem nós somos, ou as nossas obras, ou o que nós fazemos, não justificam a nossa salvação, não justificam, mas sim a graça, mas sim essa aliança que foi feita. Amém? Agora vamos partir para o versículo de número 2 do texto principal, segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, versículos 2 e 3. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Então, a partir desse momento, Davi começa a sua procura por alguém a quem ele pudesse abençoar, a quem ele pudesse beneficiar. Agora perceba outro detalhe interessante na outra pergunta de Davi, quando ele agora vai perguntar a Ziba. Olha só o que ele pergunta: resta ainda alguém, ele manteve alguém, da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Vou repetir:
Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus na sua fala. Agora ele não mais diz em seu nome, mas em nome de Deus. A lealdade agora não é e não provém dele. Ele quer mostrar agora a lealdade de Deus, ou a bondade de Deus em outra tradução. E a bondade de Deus é graça. A bondade de Deus é graça, e ela vem de Deus, somente de Deus. Efésios, nós acabamos de ler, capítulo de número 2, versículo de número 8, vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, isso não vem de vocês, vocês não conseguem gerar, isso é dom de Deus. Glória a Deus por isso. Agora vamos notar o que Ziba vai responder ao rei, ainda no versículo de número 2. Acompanhe comigo. Versículo de número 2. Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. A fala de Ziba, ela denota indiferença, ela denota preconceito. Ele é aleijado de ambos os pés. Até tem, rei, mas ele é aleijado. Ele faz questão de enfatizar. E de fato ele era aleijado dos pés, como nós veremos mais à frente. Mas o que me chama a atenção é que ele não foi questionado sobre quem era e como era, qual condição estava esse filho de Jonatas. Ele não precisava falar, mas ele faz questão de enfatizar que aquele homem era aleijado dos seus pés. Sabe, meus irmãos, eu abri um parênteses aqui, e eu quero dizer que infelizmente Ziba retrata muitos de nós. Ziba retrata muitos de nós. Nós estamos muitas das vezes na presença do rei, sabendo que é a vontade dele de usar com bondade para alguém, sabendo que ele está prestes a alcançar alguém através da sua graça, beneficiar alguém através da sua graça, mas nós preferimos apontar os erros, nós preferimos destacar os defeitos, nós usamos de indiferença para a condição. Esses somos nós. Aquele ali, não, peraí, olha só, aquele ali não tem mais jeito. Você já escutou isso em algum momento da sua vida? Aquele ali não tem mais jeito, nem Deus dá jeito. É assim que as pessoas falam. Pasmem, dentro das nossas igrejas. Aquele homem, aquela mulher, ele é assim, ele é assada. Olha como ela é cheia de erros. Como é que Deus vai alcançar aquela mulher? Nós é quem colocamos impedimento naquilo que Deus quer fazer, como se Deus fosse impedido de alguma coisa. Não é assim que nós escutamos, infelizmente. Infelizmente, irmãos, nós estamos rodeados de, coloquei entre aspas, Zibas, como eu falei, dentro das nossas igrejas. Ziba então responde ao rei: ele é aleijado. E esse aleijado, agora nós vamos falar um pouco dele. Ele se chamava Mefibosete, filho de Jonatas, consequentemente neto de Saul. E a palavra vai nos dizer, ela vai nos contar o que de fato acontece com esse homem chamado Mefibosete. Se você caminhar um pouquinho para trás, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 4, mais precisamente 5 capítulozinhos para trás, não perdendo o livro, o texto principal, vai dizer no versículo 4 do segundo livro de Samuel, capítulo de número 4, assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, ao saber da morte de Saul,
ao saber da morte de Jonatas, aquela mulher, aquela ama, ou aquela babá nos dias de hoje, aquela cuidadora, enfim, ela pega aquele menino chamado Mefibosete, numa tentativa de livrá-lo de uma morte iminente, e ao levar, deixa aquele menino cair no chão, e agora esse menino, que agora já é um homem, vive de fato, como Ziba falou, na condição de aleijado. O menino que nasceu para ser rei, o menino cercado de riqueza, mas que por conta da morte do seu avô e do seu pai, agora ele se encontra fugido, aleijado e esquecido em uma terra chamada Lodebar. Talvez, como eu falei, eu sempre vou tentar aplicar, talvez esse seja o cenário que representa a nossa queda. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, tínhamos plena comunhão com Deus, vivíamos na casa de Deus, junto com o rei, destinados a reinar sobre tudo que Deus havia feito, mas os nossos pais caíram, e nós fomos atingidos agora não somente nos pés, mas no corpo inteiro, e na nossa alma, longe de Deus agora, afastados de Deus, como vai dizer no versículo de número 4 do texto principal, acompanhe comigo, versículo de número 4, 2 Samuel, capítulo de número 9, texto principal. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar. Essa palavra Lodebar, ela tem um significado. O sufixo debar significa pastagens verdes, lugar frutífero, cheio de vida. Debar. Agora, o prefixo lo da palavra Lodebar dá sentido contrário a essa palavra debar. Ou seja, Lodebar significa o lugar onde Mefibosete obviamente estava diante da sua palavra, significa um lugar deserto, um lugar sem vida, um lugar infrutífero, um lugar seco, um lugar de morte, e ele estava nesse deserto. Isso também representa onde nós estávamos, de onde nós fomos tirados. Nós estávamos afastados de Deus, longe da aliança da promessa. Essa aliança da promessa nós vamos ver em Efésios, que é citado. Nós estávamos longe da aliança da promessa, perdidos, sem esperança. Nós estávamos na região da morte, e diante dessas condições, aleijados da cabeça aos pés e na alma. Efésios, você já deve estar com a sua Bíblia aberta, capítulo de número 2, agora nós vamos ler os versículos 1, 2 e 12. Como nós estávamos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. 2. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo de número 12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Meus irmãos, diante desse cenário, ou Deus ele vem ao nosso encontro nos buscar, ou nós morreríamos, e o nosso destino certamente seria o inferno. Não existe outra possibilidade, de alternativa. Ou Deus vem nos buscar, ou nós morreríamos, e o nosso destino era o inferno.
E um detalhe que precisa ficar claro é que parte sempre de Deus, e somente de Deus, isso eu tenho aprendido aqui, de vir ao nosso encontro, de nos tirar desse lamaçal ao qual nos encontramos, tirar desse deserto ao qual nos encontrávamos. E é exatamente isso que vai acontecer no versículo 5. Vamos ler o versículo 5 do texto principal, segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 5 agora. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Eu vou ler mais uma vez. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Meus irmãos, foi exatamente o que aconteceu comigo e com você. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e através de Jesus nós recebemos vida. Nós estávamos doentes e fomos sarados. Estávamos separados e através do sangue de Jesus nós fomos aproximados, como diz a sua palavra. Isso tudo por conta da graça de Deus. Ele veio e nos encontrou. Ele veio e nos salvou. Ele morreu naquela cruz e nos justificou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Agora eu tenho uma palavra para você que ainda não teve um encontro com Deus. Eu preciso falar isso. Eu coloquei aqui. Aquele que ainda não teve um encontro com Deus, aquele ainda que não teve um encontro com essa graça maravilhosa, em que lugar você se encontra nessa noite, ou nesse dia, ou quando você estiver escutando? Eu não sei em que lugar você encontra, em qual circunstância você se encontra. Talvez esquecido por tudo, talvez esquecido por todos, talvez fugido, aleijado, sujo, coberto de lama, ferido. Eu quero dizer que nada disso impede que a graça do Senhor te alcance nessa noite, nesse dia, nessa hora, nesse mês, nesse ano. Nada disso que impede que a graça do Senhor chegue até você, que o Senhor Ele vá até você. Nada disso impede. E isso é o que Ele quer fazer com a tua vida. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer dar nova vida. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa. A graça do Senhor, ela é suficiente para te trazer para junto dEle. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Não importa o que falaram de você, não importa o que falam de você, qual é a característica que tem colocado de você, se te chamam de aleijados ou qualquer outra característica, não importa. A graça do Senhor, ela é suficiente para te trazer junto de Deus. Amém? Versículo de número 6 e versículo de número 7. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Então aqui Davi agora tira Mefibosete de Lodebar, e ele agora está diante do rei. Davi chama Mefibosete e ele vai responder: eis-me aqui, Senhor, com muito medo, por conta do que nós lemos no versículo 7. Olha o que diz o versículo 7, o comecinho: não tenha medo, disse Davi. E aí me chamou a atenção essa fala: não tenha medo. Mais uma vez eu grafei, sublinhei, coloquei entre aspas: não tenha medo, falou Davi. Agora, primeiro, não era por menos Mefibosete estar temeroso, pois a primeira coisa que deve ter passado na sua cabeça era: o rei vai me matar, por conta da tradição, eu sou o único descendente de Saul, ele vai exterminar, ele vai aniquilar. Ele não sabia dessa aliança que foi feita, ele não sabia. Eu vou morrer. E segundo,
Olha só o que ele faz ao chegar na presença do rei. Ele se prostra, independente do que o rei poderia fazer com ele. Ele não sabia o que o rei iria fazer, mas ele se prostra, mesmo assim, diante da presença do rei. Isso demonstra reconhecimento de quem estava diante dele naquele momento. E isso tem faltado em muitos de nós nos dias de hoje. Temos nos apresentado diante de Deus, que é santo, santo e santo, de qualquer maneira. Não reconhecemos mais a sua santidade. Como pode isso? Como pode isso nós subirmos aos púlpitos, nós ministrarmos louvores e não sabermos mais, não reconhecemos mais a santidade do Senhor? Não tememos mais. Agora acompanhe comigo, e aí eu peço que os irmãos abram sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao versículo de número 5, nós vamos ver o que Isaías sentiu diante da presença maravilhosa de Deus. Isaías temeu também, só que agora diante de Deus. Mefibosete temeu diante do homem, diante do rei Davi. Versículo 1 do capítulo 6 de Isaías: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Agora reparem no que Isaías vai falar, no versículo de número 5: então gritei: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido, pois eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, nós jamais teríamos condições de estar na presença daquele que é santo, 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 com os nossos pecados. Jamais. E era motivo de se temer realmente. Então, tanto Mefibosete quanto Isaías sabiam que o que eles mereciam naqueles momentos, e nós também merecíamos, era a morte. Mas, quando é falado não temas, eu posso destacar aqui mais uma expressão da graça de Deus. E é exatamente isso que Deus faz. Não tenha medo, pois eu vou tratar com você. Eu tratarei com você, Rafael, na base da bondade, da misericórdia e da graça. Mesmo que você não mereça, eu tratarei com você na base da graça. Porque se eu fosse tratar contigo, se Deus fosse tratar conosco na base do merecimento, nós estaríamos perdidos. Se Deus fosse tratar conosco na base das nossas obras, nós estaríamos perdidos. Agora, mediante a que Ele usa de misericórdia, de bondade, de graça para conosco. Da mesma maneira que Ele falou, da mesma maneira que Davi, Ele vai falar em relação a Jonatas, ainda no versículo 7. Vamos voltar lá, versículo 7, do segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Ele vai dizer assim: não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Ou seja, Deus, Ele não trata os seus servos com misericórdia pelo fato de sermos, ou melhor, nos acharmos bonzinhos, merecedores,
mas sim por conta da aliança feita na cruz do Calvário. Nessa aliança, Ele deu a nós o seu próprio Filho, e por amor a nós e amor ao seu Filho, por amor a essa aliança, Ele usa de bondade e de graça. É por causa de Jesus que nós somos aceitos e fomos alcançados. Efésios 2 vai dizer, versículo número 4 ao 7, vai dizer assim, 4: Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Mais uma vez ele vai falar, tudo passa por Cristo. Ele nos amou e nos deu a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco, a sua bondade para comigo, a sua bondade para com você, a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E é por isso que Jesus ele declarou lá no Evangelho de segundo João, no Evangelho segundo João, no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 16, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus já dizia isso, e de fato é, mediante a isso, tudo é por meio. Essa graça, nós fomos alcançados por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Então, mediante a isso, olha o que acontece com Mefibosete, por intermédio da bondade de Deus. Ainda no versículo de número 7, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Agora, vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Meus irmãos, primeiro foi gerado vida em Mefibosete. Ele estava à beira da morte, ele estava fadado a perecer naquela terra esquecida. Então lhe é concedido agora o direito de permanecer vivo, porque nós vimos, mesmo sendo da linhagem de um rei antecessor ao que está no trono, e agora nesse momento lhe é restituído tudo aquilo que era seu por direito. Davi vai devolver tudo aquilo que foi arrancado dele ainda pequeno, o direito a herdar a terra que um dia foi dele, tudo por conta da bondade do Senhor para com ele. E o que isso nos implica nos dias de hoje? Implica, meus irmãos, que mediante a essa graça que nos foi concedida através da morte e ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Pedro, ele vai dizer na sua primeira carta, capítulo de número 1, eu vou estar citando aqui os versículos de número 3 a 5, que vai dizer mais ou menos assim, porque eu não coloquei aqui o versículo, que agora fazemos parte de uma herança incorruptível. Ele vai falar, agora nós fazemos parte de uma herança incorruptível, ele não para por aí, incontaminável e que não se pode acabar, guardada nos céus para cada um de nós. Estaremos juntos com ele na eternidade. E aí eu separei aqui Tito, capítulo de número 3, se você quiser anotar. Tito, capítulo de número 3, do versículo de número 4 ao versículo de número 7. Tito 3, eu vou beber uma água. (4 ao 7) vai dizer assim, a respeito dessa herança, mediante a bondade e misericórdia de Deus: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Versículo de número 7.
Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Essa é a nossa herança. Cristo em nós, a esperança da glória. E glória a Deus por isso. E ainda no final do versículo 7, já estou terminando, ele vai dizer assim: você comerá sempre à minha mesa, e você comerá sempre à minha mesa. Glória a Deus por isso. O fato de se assentar à mesa era uma das maiores honrarias a ser concedidas por um rei. Era uma exclusividade da família, e pessoas de alto escalão, filhos, participar da mesa. Agora veja comigo o que está dizendo no versículo 11, eu não li, eu parei por aí, talvez essa mensagem se dividiria em duas partes, mas nós vamos parar no 7. Versículo 11, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, vai dizer assim: então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos filhos. E isso é graça. Isso é graça concedida por Deus mediante Jesus Cristo. O direito de sermos chamados filhos de Deus. João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 1, 12, diz que todos quanto o receberam, foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Receber quem? Jesus Cristo. Tudo passa por Ele, tudo passa por Jesus. Talvez nós não tenhamos o prazer de nos assentar à mesa de um rei, ou de alguém importante. Talvez nós não venhamos a ser restituídos aqui nessa terra daquilo que nós perdemos. Pode acontecer, mas é certo que por meio e intermédio de Jesus Cristo nos assentaremos com Ele naquele grande dia nas regiões celestiais. E para encerrarmos agora, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 6, vai dizer assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você nessa noite que está aqui, ou em qualquer outro lugar, através da live, sendo alcançado por essa mensagem, se Deus Ele te proporcionou escutar essa mensagem, é porque de alguma maneira Ele não te esqueceu, é porque de alguma maneira Ele não quer te esquecer no lugar onde você se encontra. Não importa a tua condição nessa noite, não importa o quão distante você esteja, receba nessa noite da graça do Senhor para a tua vida. Tome uma decisão nessa noite, talvez aonde você estiver. Tome uma decisão. Esse é o momento que Deus, Ele tem ido ao teu encontro, e Ele quer fazer de fato, te tirar de Lodebar, te tirar do lugar de onde você se encontra, te conceder o lugar de se sentar à mesa com Ele, de ser chamado de filho. Tome essa decisão nessa noite, nesse dia, nessa hora, como eu falei. E a graça do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por isso. Se estamos aqui nessa noite, é porque a graça do Senhor, ela nos alcançou. E ela pode alcançar qualquer um, de maneira incondicional. Glória a Deus por isso e pela sua palavra. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar, vamos encerrar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez. Senhor, te agradecemos, Pai, te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui na sua casa,
já te louvamos, já te engrandecemos, ó Deus, e agora escutamos da tua parte, ó Deus, escutamos a sua voz, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, porque nós fomos escolhidos por ti, porque nós fomos separados por ti, porque o Senhor nos alcançou com a sua graça. Obrigado pelo teu Filho, ó Deus, que o Senhor concedeste por amor a nós. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Nos sentimos, ó Deus, os homens mais privilegiados desse mundo por conta da tua graça, Senhor. E isso ninguém compra, isso ninguém tira, isso vem de ti. Obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus pela tua palavra, Senhor.